Eu sou o Clemilson aqui da Qualiauto e hoje a gente está aqui para fazer um vídeo para vocês para mostrar a máquina de Shock Tester. Essa máquina, ela testa os amortecedores do seu carro, se o amortecedor, se ele está meia vida, se ele já está na hora de fazer a troca, sem a gente precisar ficar fazendo a troca de peças sem necessidade. Esse teste ele pode ser feito em qualquer tipo de carro, tá? A gente vai mudar no layout da máquina, se é um veículo de passeio, se é um veículo utilitário. A máquina, ela calcula o peso lá do carro certinho, faz o cálculo e a gente tem condição de saber se o amortecedor ele tem uma carga útil ou não, se esse amortecedor está fraco, né? Se é a hora de fazer a substituição ou não, porque aí sim a gente vai ter precisão no diagnóstico. Essa máquina ela ajuda a gente a fazer um diagnóstico, né? Às vezes algum barulho que você tem na suspensão, um batente que está danificado, mas principalmente a carga do amortecedor, né? O contato pneu-solo, ela simula tudo isso no teste. Muito simples, rápido de fazer, totalmente gratuito, né? A pessoa não tem custo nenhum, pode fazer o teste tranquilo, a gente vai conseguir identificar exatamente o problema do amortecedor. Bom, pessoal, então aqui, ó, esse é o banco, né, da máquina de Shock Tester, aonde a gente coloca o carro para poder fazer o teste e fazer esse diagnóstico aí que a gente está explicando para vocês. O que acontece aqui? Essas plataformas, tá? Essas duas plataformas aqui, aonde a gente coloca o carro em cima, ela é uma balança. Então, a partir do momento que eu dei o comando, subir o carro aqui, ela pede para subir, avançar o eixo dianteiro, avançar o eixo traseiro. Eu subi o carro aqui em cima dessa balança, o que acontece? Ela pesa o eixo, tá? E aí ela dá início, ela faz todo o cálculo de carga do amortecedor, de peso que o carro tem, tudo direitinho, e aí ela dá início ao teste do amortecedor. Feito esse teste, movimentou, ela balança aqui, ela trepida aqui e tal, ela simula, né, o uso do carro no asfalto. Num piso um pouco mais liso, no piso irregular, né, num piso bem acidentado. Ela simula, ela leva aqui no limite aqui o acionamento do amortecedor, tá? E é dessa forma, com esse cálculo, que ela consegue fazer o diagnóstico preciso da carga do amortecedor, através do cálculo de peso, né, e depois do acionamento da peça, né, no caso aqui do amortecedor, para ver a carga, se ele tem condição de uso ou não. Bom, pessoal, como vocês puderam ver aí nas imagens aí do teste do carro, o que acontece? O resultado final de tudo isso daí é exatamente o que a gente está vendo aqui, ó. No eixo dianteiro, a gente tem um amortecedor com uma carga ok, tá? O carro está perfeito, os amortecedores dianteiros. E esse aqui de baixo aqui, ó, é exatamente o contato pneu-solo, entendeu? É o que acontece com o quê? Quando o pneu ele desprega ali do asfalto, tá? Então o que ocorre? Quanto mais próximo de 100 isso aqui, o contato pneu-solo perfeito, entendeu? O amortecedor tá ok. Então a gente tem aqui, ó, 60% de carga, 70% de carga, 12% de desequilíbrio de uma roda para outra, completamente aceitável, o carro perfeito. Já no eixo traseiro, o que acontece? Aquilo que a gente comentou lá do laudo. Ele está abaixo de 20%, os dois amortecedores estão danificados e olha aqui, ó, o contato pneu-solo. A gente tem praticamente aqui, ó, abaixo de 50% o contato pneu-solo. Então, como mostrou na imagem do teste, quando chega no eixo traseiro, você pode perceber que a roda parece que ela descola da máquina. Isso aqui é o mesmo efeito que a gente tem no asfalto, quando você pega um piso irregular, né, quando a gente pega um piso muito ruim, uma trepidação muito forte aí na rua e tal,
Então o carro ele tende a fazer o quê? Ele tende a despregar o pneu do asfalto, ele descola, ele solta, né, de fato ali. Então, qual é o risco disso? Numa curva, alguma coisa onde você precisa que o carro tenha uma aderência, o carro ele pode vir a escapar, isso numa velocidade um pouco mais alta, vai se tornar perigoso, né? Principalmente aí num eixo traseiro e tal, que a gente sabe que vai ser muito difícil de controlar, né? Um carro aí que vai perder uma traseira e tal. Então, é dessa forma que a gente consegue avaliar um conjunto de amortecedor dianteiro, traseiro com precisão. Então, bom pessoal, agora eu vou mostrar para vocês aqui um teste que foi realizado num carro aqui na nossa loja, né? E qual foi a conclusão desse teste para vocês entenderem melhor. Aqui, né, a gente tem uma B200, né, Mercedes. No eixo dianteiro, a gente tem um desequilíbrio de 15% de uma roda para outra, porém os amortecedores do carro aqui, eles estão ok, tá vendo? Eles estão ok. Essa diferença aqui dificilmente vai ser a mesma, a gente dificilmente vai ter o mesmo desgaste de um lado para o outro, né? Até no próprio escorvamento do amortecedor e tal, na hora da instalação, dificilmente vai ser 100% a mesma coisa, tá? Muito raro isso daí. Mas a gente tem uma tolerância, né, para isso, que no caso aqui é esses 15%. Então, esse eixo dianteiro desse carro, ele está perfeito, não tem problema nenhum. A conclusão do laudo aqui que ele me dá, amortecedor em bom estado, ok. Porém, nesse mesmo carro, a gente tem aqui no eixo traseiro, como vocês estão vendo aí, ó, o que acontece? O desequilíbrio de 68% de um lado para o outro, tá? Esse amortecedor do lado direito aqui, né, que a gente está vendo, esse amortecedor ele está condenado, tá? Isso aqui não tem mais como usar. O que que ocorre? Um carro numa condição dessa aqui compromete demais a dirigibilidade, tá, pessoal? Por quê? O amortecedor ele é responsável diretamente pelo contato pneu-solo, certo? O que que vai acontecer? Esse carro, a hora que a gente fizer uma curva para a esquerda, que eu precisar de todo o apoio do carro aqui do lado direito, se eu pegar um piso irregular, essa roda traseira direita aqui, ela desprega do solo. Ela solta, ela quica, parece uma bola de basquete mesmo. E o que vai acontecer? O carro, ele descola, é onde a gente percebe só aquele efeito de mola, o carro ele vai escorregando, você não tem aderência. Isso compromete toda a dirigibilidade do carro, segurança, numa curva aí, numa velocidade um pouco mais alta, a chance de você ter problema, de você se perder com esse carro é muito grande, tá? Então, nesse caso específico desse carro aqui, o que que ocorre? A gente precisaria fazer a troca do par de amortecedor traseiro, tá? Por quê? Você vai perguntar para mim, por que que não pode trocar só o lado direito aí que está danificado? Porque é um carro que ele tem 100 mil quilômetros rodado, provavelmente esse amortecedor aqui vai ser original, né? Se eu coloco um amortecedor novo do lado direito, que é o que está danificado, eu vou causar o mesmo desequilíbrio, né? Porque eu tenho uma peça já com 100 mil quilômetros rodada do lado esquerdo. Então eu vou ter um desequilíbrio muito alto, isso também compromete a dirigibilidade do carro. Uma peça vai estar mais fraca do que a outra. Então o amortecedor, a hora que vai fazer a substituição, chegou a hora de fazer a substituição, o amortecedor tem que ser sempre o par. Você pode até separar, vou trocar o par dianteiro se eu tiver o par traseiro em condição. Ou no caso desse carro aqui, provavelmente foi trocado o par dianteiro, né? E agora chegou a hora de fazer a troca do par traseiro. Mas sempre par, nunca um lado e deixar o outro usado. Isso vai causar um desequilíbrio também muito grande. Outra coisa importante, fábrica. Hoje a gente está falando de COFAP, que essa máquina ela é a máquina da Shock Tester da COFAP. Ela recomenda a troca amortecedor a cada 40 mil quilômetros, né? Então a primeira troca de amortecedor, 40 mil quilômetros. A segunda troca de amortecedor, 80 mil amortecedor e mola. E a gente sabe que a condição de uso do carro do cliente não é a mesma para todo mundo, não é um padrão. Cada um tem uma forma de utilizar o carro, um terreno que ele utiliza esse carro, né? Então, se a pessoa roda muito em estrada,
é uma rodovia aí com um piso legal e tal, que não tem muito buraco, né? O desgaste de suspensão, desgaste de pastilha, desgaste de embreagem vai ser bem menor do que um carro que é usado em trecho urbano, um carro que vai frequentemente para um sítio, onde a gente vai castigar muito mais a suspensão. A gente procura sempre analisar caso a caso. Muita gente fala, como que eu vou identificar um amortecedor que está danificado ou não? A gente ergue o carro no elevador, e se o amortecedor não tem vazamento, se não tem nada? Como que a gente vai saber? Se o amortecedor está vazando, a gente já condena ele de cara. Vazamento não pode ter, pelo retentor ali e tal, não pode ter, isso aí é fato. Mas, e se não está vazando? E se ele tiver uma válvula travada? Por exemplo, que o amortecedor também não tem ação, né? Ele está preso ali, danificou uma válvula. Por uma série de fatores aí. Como que a gente vai identificar? Por isso que a gente usa a máquina. Pensou em comprar online? Vem para o Canal da Peça. Descubra a melhor forma de comprar online. E faça sua busca do que você quer de modo fácil e simples, com os filtros por veículo, marca, modelo, ano e muito mais. Bom, vamos lá, pessoal, vou explicar para vocês aqui um pouquinho como que funciona aqui a hora que a gente faz o teste, como sai o laudo, tudo direitinho. Aqui, ó, a gente tem o laudo, é o mesmo carro que a gente tem ali na tela do computador, né? E o que acontece? Ele funciona, aqui ele me dá os parâmetros, né, de como está o amortecedor, e aqui embaixo vocês podem ver que ele tem tipo é como se fosse um dinamômetro, ele me dá um pico, né, de ação do amortecedor e depois ele volta. A linha preta aqui é a roda direita e a linha azul é a roda esquerda, tá? Então o que acontece? Se eu tenho um amortecedor que ele está acima de 25% aqui nesse gráfico, o que vai acontecer? Ele está com uma carga boa, ele é um resultado satisfatório, né? Então o amortecedor ele tem plena condição de uso. A gente tem um desequilíbrio aqui, né, de um lado para o outro de 15%, né, que é totalmente aceitável. Até 20% isso aí é aceitável, tá? Então aqui a gente tem no eixo dianteiro um amortecedor perfeito, com plena condição de uso, que não vai causar problema nenhum aí, tá? Já no eixo traseiro desse carro, o que acontece? A gente tem aqui também, ó, a linha azul, né, que é a roda esquerda, e a linha preta, que é a roda direita. O que ocorre? A gente pode ver, ó, que ele passou aqui, ó, abaixo, na hora que deu o pico de funcionamento, ele passou abaixo dos 20%, tá? De ação do amortecedor. Então o que acontece? Ele me deu 15%. Então esse amortecedor aqui, ele está comprometido. Esse amortecedor é a hora de fazer a troca. Então é dessa forma que a gente interpreta esse laudo aqui, né, da máquina. E se a gente tiver um amortecedor travado, o que vai acontecer? Né? Como que a gente consegue identificar isso daí? Então a gente tem um desequilíbrio de 23%, esse amortecedor aqui ainda estava aceitável, porém esse daqui estourou, né? Então esse amortecedor teria que fazer a troca. Ah, mas por que que aqui os dois, no eixo traseiro, os dois estão verde e eu tenho um desequilíbrio aqui de 43%? No eixo traseiro, o que acontece? A gente tem que fazer uma interpretação e tal, mas no eixo traseiro aqui, 34%, como o eixo traseiro ele é mais leve, 34% aqui ele é aceitável, no caso aí de um polo e tal, entendeu? Ele está tendo uma ação legal, esse amortecedor aqui está ok. No lado esquerdo aqui, que é o lado do motorista, o que acontece? Pode ver aqui que ele está me dando 60%. Esse amortecedor aqui, o que acontece? Ele não estourou igual o dianteiro. Porém, o que aconteceu? Esse amortecedor ele não tem ação, ele não está subindo e descendo, ele está travado, tá? Esse amortecedor aqui está travado, por isso que ele sobe a carga de jeito, porque a máquina ela acaba fazendo um esforço muito grande para movimentar e ele fica só na mola do pneu, entendeu? Então o que acontece? Isso aí também não tá bom, ele não pode ser nem muito alto nem muito baixo. Se ele está muito alto, algum sinal de travamento, alguma coisa está ocorrendo. Se ele for muito baixo, ele está sem ação. Isso aqui também compromete, tá, gente? Compromete aí dirigibilidade, segurança, uma série de coisas. Então aqui a gente consegue, nessa parte de amortecedor aí, um diagnóstico preciso, tá? Sem ficar trocando peça à toa, sem, eu acho, eu não acho, não. Colocou na máquina, calibrou o pneu direitinho, tá tudo certo, eu não tenho folga. Claro, eu não posso ter folga no conjunto de suspensão,
né? Eu não posso ter folga em batente, porque senão vai me dar uma alteração aqui. Deu vermelhinho ali, deu amarelo. Ele pode me dar, quando ele me dá o teste, ele me dá o resultado em amarelo, como eu mostrei ali no desequilíbrio. Às vezes o amortecedor, ele tá com uma carga lá, ele me dá em amarelo, sei lá, vamos colocar aí 25, 22%, ele me dá em amarelo. Ele vai me dar um resultado operacional. O amortecedor, ele não é aquele extremo, não é um amortecedor danificado, completamente estourado, não é aquele extremo, mas é um amortecedor operacional, onde você já precisa programar a troca do amortecedor porque ele já está ficando fraco, pela quilometragem do carro, né, por uma série de fatores. Eu fico por aqui, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, né, pode procurar a gente está aqui em São Caetano, na rua Oswaldo Cruz, número 635, tá? Esquina com a rua São Paulo, facinho de chegar aqui no ABC. E assim, porque muitas vezes, a maioria das pessoas, elas, meu carro tá fazendo um barulhinho e tal, é o amortecedor. Muita gente agrega barulho, amortecedor, tudo é um amortecedor. E não é, às vezes a gente tem um outro tipo de problema, né? E outra coisa, todo caso precisa ser avaliado, né? Não vamos de cara no amortecedor, porque às vezes não é o amortecedor. A gente pode ter um pivô, pode ter um batente, pode ter um terminal. Uma série de coisas aí que vai causar ruído na suspensão do seu carro, que vai te trazer problema, entendeu? Então é assim, convido vocês, ficou na dúvida? Pode trazer, o teste é totalmente gratuito, você não vai pagar nada para isso, entendeu? A gente vai colocar o seu carro, se o amortecedor estiver bom, a gente coloca no elevador, vamos dar uma olhada para ver o que está acontecendo de fato, o que é que está causando esse ruído aí na suspensão do seu carro. Um barulho não vai ficar de forma nenhuma, beleza? Obrigado, pessoal. Até a próxima. Canal da Peça. Facilitamos a vida dos apaixonados por mecânica. Procurando peças? Compre no Canal da Peça. E ainda os vídeos mais comentados da internet. O conteúdo mais completo do setor de reparação automotiva.